E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo da Evolutech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os loops, né? O que são os loopings, como a gente consegue utilizar esses loops dentro do nosso código, né? E para que realmente serve, né? Qual é o melhor formato de utilizar eles aqui no Swift, tá bem? Bom, se você ainda não conhece, né? Ainda não sabe o que é um loop, basicamente o nome já diz um pouquinho, né? É algo que vai trazer um ciclo, né, que vai se repetir por determinadas vezes, né, que a gente precisa no nosso código. Então, o looping vai funcionar como uma interação que vai se repetir dentro do nosso código até que uma certa condição esteja satisfeita, né? Como assim? A gente vai estar explicando um pouco mais, abordando um pouco melhor assim, e dando os exemplos para ficar bem explicado, tá bem? Bom, vamos já deixar criado aqui o nosso arquivo de código. Então a gente vem aqui em Playground Page. Vamos criar aqui com o nome de loops. Bom, como eu disse agora há pouco, um loop ele funciona para dar realmente essa volta, né, esses vários ciclos que a gente precisa para entender se uma certa condição está satisfeita ou para percorrer um certo objeto, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o array, né, que é a nossa lista, e a gente vai usar, né, o array como nosso primeiro exemplo de looping, tá bem? Então, vamos criar aqui um array. Vou criar aqui um array de números, tá bem? E esse array de números vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Contando aqui até o número 5. Bem? E vamos supor que eu quero pegar, né, ter referência de cada número, né? Então, se por exemplo eu for fazer um print, né, de cada número aqui, por exemplo, eu quero printar, né, o número 1. Então a gente usaria aqui o array de números, a notação, né, do array e o índice 0, né? Porque o primeiro número aqui, o número 1, está no índice 0. Pronto. Bom, isso aqui tem que rodar, né, e trazer o nosso primeiro número, né, o número que está no primeiro índice, né, que é o número 1. Então ele printou aqui pra gente o número 1. Só que, para essa condição acontecer com todos os números, eu teria que printar várias vezes, né? Então, vindo aqui, nosso print, novamente, e aí colocar cada um o seu índice, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Rodando novamente. Pronto. Então, veja como é chato, né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui uma lista que tivesse, sei lá, 100 números, né? Eu ia precisar trazer o print de cada um desses números. Então, eu ia ter 1000 prints, né? Eu tenho uma quantidade absurda, né? Sendo que, poxa, não é necessário quando a gente utiliza os loops, né? Então, vamos estar utilizando um loop for, né? Para conseguir facilitar esse código para a gente. Ele tem uma notação que é for índice em lista. Bem? Eu coloquei aqui para facilitar para a gente, né? No caso aqui, o índice ele é o objeto na posição específica. E a lista é a lista percorrida, né? Nesse caso, o índice, né, vai ser esse objeto aqui, né, que a gente está colocando, e ele vai percorrer todos os elementos que estão dentro da nossa lista, né? Agora a gente vai usar a nossa lista de números aqui embaixo, e o índice vai percorrer todos os elementos que estão ali dentro. Então, vou fazer o que? Vou colocar um print aqui em índice. E vou tirar isso aqui de baixo
e rodar novamente. E pronto, né? Ele percorreu, né, o nosso índice e o for tem essa anotação, né? Então, quando a gente fala for índice em array de números, ele está falando para cada índice, né, dentro do array de números você vai percorrer. Então, ele vai percorrer e vai falar, qual é o primeiro índice? É o 1. Então, o que eu vou fazer no índice 1? Vou printar o índice. Então, é legal essa interação porque, por exemplo, se a nossa lista aumentasse aqui, né, e fosse contar até infinito, por exemplo, vamos mudar aqui um pouquinho a anotação, né, da nossa lista, que vai ser agora a contagem de 0 até 100, por exemplo. Essa anotação que a gente colocou aqui em cima agora, ela é uma anotação de range, né? Então a nossa lista ela vai contar do número 0 até o 100, né? Então ela vai ter esse range de 0 a 100. E vamos rodar aqui novamente. Vou puxar um pouquinho aqui o console. Olha lá. Ao invés de eu escrever todos os números, né, que vão ter nessa sequência, né, do 0 até o 100, então eu ia ter que criar uma lista contando tudo, né? Eu posso colocar o range, né, que é essa anotação aqui, até onde eu quero contar. E vamos supor, né, que eu também quisesse contar do 0 até o 100, né? Eu precisaria vir aqui e tirar, né, o 0, colocar o 1. E ele contaria, né, do número 0 até o índice 100 e faria o print de cada um deles, né, trazendo aqui. E o legal é que a gente pode unir, né, o for com algumas outras coisas que a gente já aprendeu, né? Por exemplo, com a concatenação. Então a gente pode criar aqui uma string número e trazer aqui dentro o nosso índice. Ao invés de deixar só o índice, né, eu quero mostrar o número tal, número tal. Aqui eu sento. Então ele traz aqui todos os números, né, o número 1, número 2, número 46, então ele traz nessa mesma ordem, né? Então o for ele funciona nesses dois sentidos, né? Ele percorre, né, a nossa lista até o final, né? E você consegue com ele também fazer essa interação, né? Você consegue verificar cada um dos números, né? Vamos supor que eu quisesse fazer um print específico, né? Vamos criar uma condição aqui dentro agora também. Vamos unir, né, algumas coisinhas que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, if índice menor que 50. Else. Então aqui a gente também consegue unir, né, o for junto com uma verificação de condição, né? Então vamos supor que eu quero, se o índice for menor do que 50, eu quero que ele mostre, né? Eu quero que ele fale o número tal, né, o número índice é menor que 50. Se não, né, se ele for maior, ele vai falar que o número tal é maior que 50. Beleza? Show. Boa. Então ele trouxe aqui a nossa interação, né, a nossa verificação, né, de condição, nosso if, junto, né, dentro do nosso for, né? Então ele traz aqui um número 0 é menor que 50, né? E quando chega aqui no 50, ele muda, né? Aqui o número é menor e aqui o número é maior. Só que falta uma coisinha, né? Aqui também tem o número é maior, né? Então 50 não é maior que 50, é igual, né? Então a gente pode também criar uma nova condição aqui. Então a gente vai fazer um else if aqui no meio. A gente vai copiar essa última condição aqui para baixo. A gente mantém, né, o número é maior que 50 e aqui a gente vai colocar é igual. E aqui a gente vai verificar a condição, né? Else if igual a 50. Então a gente verifica se o índice é igual a 50. Então vamos lá, recapitulando o que a gente fez aqui do início, né? Primeiro nós criamos uma lista, né? E trocamos ela agora por um range, né, que é um contador, que vai contar de 0 até o número 100, né, menor que 101. A gente colocou o nome de array de números, tá bem?
a gente criou um for, né, que é um loop que vai pegar o índice, né, que é o objeto numa posição específica e vai percorrer a nossa lista, né, que é o nosso array de números. E aí para cada um desses números ele vai ter um print diferente, né? Para os números menores que 50 vai printar é menor, para o número igual, né? Que 50 vai printar que é igual, e para os maiores vai falar que é maior, tá bem? Então, vamos lá. Beleza, aqui o maior tá certo. Aqui o número 50 é igual a 50, né? É igual a 50. Bom, a gente já conseguiu falar um pouco, né, sobre a estrutura de loop for. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre também o while, né? O for significa para, né? E o while significa enquanto, né? Na tradução aí do inglês. Então, o while ele funciona como um loop, mas ele é um loop condicional. Então, além de você fazer, né, rodar um loop, você está verificando também se aquela condição ainda é verdadeira, se ela ainda acontece, né? E se isso acontecer, ele entra no loop, se não, ele pula o loop, tá bem? Então, a gente vai ver mais ou menos como funciona essa questão do loop while, tá bem? Vamos criar primeiro aqui uma variável. Esse é meu número. E vai começar em 0. Na sequência, a gente vai criar aqui um loop while, que vai verificar o nosso número. E vai verificar se ele é menor que 10, tá bem? Na sequência, a gente vai fazer um print do número, né? Então, meu número. E a gente vai criar aqui embaixo um número aleatório, né? Então, a gente vai vir aqui meu número, uma contagem aleatória. É igual a int.random no range de 0 a... deixa eu ver aqui, até 20. Tá bom. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente criou uma variável, né, que é o meu número, iniciando em 0. E enquanto o meu número estiver menor que 10, ele vai fazer o que? Ele vai printar o número que foi randomizado, né? E ele vai criar um novo número, né? Lembra que isso aqui é uma variável. Então ele vai criar um random, um número randômico aleatório entre 0 e 19, no caso que aqui está 20. A gente poderia também colocar aqui o 20, né? Então, só colocar aqui mais um ponto e tirar o valor de menor ou igual, ele vai contar do 0 até o 20. E depois disso ele vai parar, né, de printar. Ele vai, depois que essa condição aqui não existir mais, né, então ele vai verificar, poxa, o meu número é menor que 10, vamos supor que sai um 12 aqui. Não é mais, então aí sim ele vai seguir no código, tá bem? Eu vou deixar isso aqui comentado, né, para não entrar aqui nos prints e vamos ver como ficou. Bom, ele trouxe só uma vez, né, a gente já trouxe aqui um 19, né, e acabou que ele não printou novamente, não continuou percorrendo. Então, vamos rodar de novo. Agora eu trouxe um 14 e hoje eu diminuí as possibilidades, ou posso aumentar aqui o número também para ficar mais difícil, né, de parar. Aumentei aqui para 16. Vamos ver. Olha lá, ele printou os números pra gente, né? Veio aqui 3 times. Então ele percorreu 3 vezes. Na terceira, ele acabou, né, sendo maior do que 16. Então aqui ele trouxe o número 0, o 3 e o 14. E depois que passou o 14, provavelmente deve ter vindo um maior. Vou colocar um... Vou ver. Vou colocar aqui um print. Meu número, né? Depois aqui de tudo, pra gente conseguir ver qual foi o último número, né, que ele trouxe. Pronto, boa. Tá, então primeiro ele trouxe aqui o 0, né, que foi o que a gente criou. Ele sempre vai trazer esse primeiro aqui obrigatoriamente. Depois ele randomizou o 6, o 3, o 13 e o que passou aqui, no caso, maior que 10, o maior que 16, foi o 19. Então, o while ele funciona com esse fator de condição, né? Então, enquanto essa condição não for satisfeita, né? Enquanto
o número não for maior do que 16, ou igual, né, 16 ali no caso, ele não para o loop, né? E por que isso é importante? Às vezes você quer verificar diversas vezes, né? Você quer verificar várias vezes enquanto um loading não chegar a tantos por cento, não muda uma cor do fundo ou algo do gênero, né, do seu aplicativo. Ou, por exemplo, eu quero que o meu usuário veja uma tela específica, né, no meu aplicativo, mas enquanto ele não logar 3 vezes, né, ele só vai ver essa tela na terceira vez que ele entrar no app. Então, tem algumas coisas que às vezes, faz sentido, né, às vezes na questão de regra de negócio, de produto, ou até mesmo questão de deixar o app mais bonito, mais robusto, a gente utilizar o while, né, para fazer essa contagem dentro do nosso aplicativo. Bom, galera, por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Espero que tenha ficado bem esclarecida essa questão entre os loops, né? Como a gente consegue utilizar o loop for, verificar condições dentro, né, da nossa lista, e como a gente pode também utilizar o loop while, verificar a condição, né, e conseguir mostrar ali novas interações para o usuário. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para a gente que a gente vai estar respondendo. Segue a gente aqui no YouTube e também no nosso Instagram e bora desenvolver!